Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o Bruno para mais um vídeo do estágio supervisionado da Uninter. Agora fazendo o estágio supervisionado da pesquisa de contexto escolar e observação do curso de licenciatura em História. E dando prosseguimento num vídeo anterior que já foi postado aí no canal sobre gamificação no ensino da Segunda Guerra Mundial. Hoje teremos outro tema. Então, meu RU é 1778142 da turma de licenciatura de História EAD. Meu nome é Bruno Bonaldi dos Santos. E sobre o assunto, o tema do plano de aula que vai ser apresentado agora nesse momento será o estudo da história da diversidade cultural do continente africano, da África. Então esse será o tema abordado neste plano de aula, né, de história. Então, prosseguindo aqui no plano de aula, os arquivos para a postagem dessa modalidade do estágio supervisionado é o plano de aula, o artigo, né, que seria meio que um relatório. Na verdade é um relatório que é meio que um artigo sobre as atividades no estágio, e também seria um relatório das visualizações no YouTube, dados da repercussão do vídeo, né? Então, começando pelo plano de aula, a gente identifica a disciplina como história, claro, né? O ano para aplicação é o primeiro ano do ensino médio. O conteúdo da aula é diversidade cultural do continente africano. As competências, que são as competências que a gente pode encontrar na área de ciências humanas e sociais aplicada no site da Base Nacional Comum, mais conhecido como as bases, né, que o ensino tem que ter. As competências para esse plano de aula são analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais no âmbito local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica, como também analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços mediante compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações. Os objetivos da aula é refletir a diversidade cultural que existe na África e questionar o paradigma ocidental sobre um continente africano inferior às civilizações ocidentais, do ponto de vista cultural, e desafiar a falsa visão de que as sociedades africanas são heterogêneas e sem muitas novidades, como também ler e interpretar mapas políticos, étnicos e linguísticos. Ou seja, o objetivo é combater a visão de uma África única, né, sem grandes diferenças entre as etnias que lá estão. Partindo para a síntese do assunto, os pressupostos teóricos do conteúdo, a gente pode dizer que o estágio se inicia com a construção do plano de aula e a realização da atividade no YouTube, que é essa, né? Na construção do plano foi considerado inúmeros fatores, como conteúdo, ano de aplicação, forma de aplicação e os resultados, né? Para esse plano de aula foi elaborado um estudo para entender as pluralidades do continente africano utilizando um artigo, né, científico, e também mapas da África
como também um vídeo aqui que eu posso pôr até na descrição, que tem no YouTube dublado. Então, o artigo em questão utilizado como base foi A Partilha da África Negra, um artigo excelente sobre o assunto, de autoria de Henry Brunschwing, que relata como se sucedeu, né, a partilha da África nas mãos dos imperialistas, né, europeus. Então é um artigo que se dedica a falar sobre a África, sobre as questões africanas, né, sobre a divisão e como essa divisão aconteceu puramente por interesses econômicos, né, interesses capitalistas de expansão dos impérios europeus e sem considerar, né, as particularidades do povo africano, bem como as suas muitas diferenças. Eu vou mostrar aqui nos mapas a seguir, que são mapas que serão apresentados, né, nessa aula. Então, a gente vai ter 3 figuras que vão exemplificar bem, que seriam, primeiramente, a África no mapa político, né, atual, a África dos povos das diversas etnias, né, que haviam ali na época em que foi feita essa divisão pelos europeus, e como também o mapa dos troncos linguísticos, né, da África. Também foi utilizado um vídeo, né, que é aquele que eu citei anteriormente, com o nome O Perigo de uma História Única, uma palestra da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, no qual a escritora conta a experiência dela sendo uma nigeriana, em como na sua infância ela basicamente escrevia histórias baseadas em histórias europeias e americanas por falta de livros escritos por nigerianos. Então ela relata qual seria o perigo de uma sociedade que só tem como base um lado da história, né? Então eles só tinham como base a história contada pelos europeus, pelos americanos. E por ela ser uma escritora, né, a gente já vê que aí tem uma quebra de paradigma, né? Então, e esse vídeo, ele é muito bacana porque ele foi dublado, então eu anexei um link no trabalho em que vocês podem assistir essa palestra dublada, mas procurando no YouTube você encontra também com o nome O Perigo de uma História Única. Bom, para o desenvolvimento da aula, partimos para a aula em que... Bom, partimos para o plano de aula em si, né? Em que a gente começa falando para os alunos qual que seria o tema da aula. Primeiramente, a gente precisa lembrar sempre também a importância do ensino, né? Da diversidade cultural do continente africano e qual as implicações no nosso contexto atual, que são muitas, o que pode gerar inúmeros conflitos e guerras, né? Por conta de povos de etnias diferentes serem obrigados a conviver em um país único, o que gerou muitos conflitos separatistas e movimentos de independência em várias regiões, e isso acontece ainda hoje. Então, quando a gente vê o mapa da África dividido em sua originalidade, comparando-o ao mapa atual, nós já observamos uma série de mudanças de novos países que foram criados, países que foram divididos, e isso aconteceu geralmente com um grande banho de sangue, infelizmente. Muitas guerras aconteceram e que poderiam ter sido evitadas se
fosse respeitado as diferenças entre esses povos, como também poderiam ter sido evitadas se fosse feita uma negociação para redividir essas terras. Então, as implicações dessa partilha são grandes até o momento atual, e a análise da diversidade como um todo, né? A aula então é iniciada com perguntas para cada aluno sobre o que eles sabem sobre a diversidade cultural na África, ou qual a imagem que eles têm do continente africano. Ou seja, é feita uma breve sondagem, né? Perdão que veio uma tosse aqui. É feita uma sondagem dos alunos sobre o que eles sabem, e aí é apresentado os mapas, né? O mapa político, o mapa imperialista europeu, o mapa por troncos linguísticos. Eu vou até filmar aqui os mapas para vocês terem uma noção. Bom, aqui vamos ver o mapa político da África atual, em que temos as várias divisões políticas, né? Em seguida, aqui já podemos ter algumas informações que a África é o terceiro maior continente em extensão e o segundo mais populoso, possuindo 54 países e 9 territórios dependentes ou integrados em estados de outro continente. Possui 2 estados não reconhecidos ou em disputa, que são Saara Ocidental e Somalilândia. E agora vamos para o mapa de fronteiras étnicas da África, né? Que é esse mapa aqui, ó. Olha o número de etnias que vivem na África. E olha o número de países que existem. São etnias que são completamente diferentes uma da outra. Aí temos aqui, ó, um somado, né, entre as diferenças étnicas e as diferenças políticas, e esses versos aqui, tudo isso no site TudoGeo, certo? Mas não é só isso, também temos as diferenças linguísticas, né, que são basicamente o mapa de origem das línguas africanas. Então temos aqui um grande braço, um grande tronco linguístico que seria o árabe, né? Percorrendo aqui todo o norte da África. São esses os troncos que originaram as atuais línguas que são ditas, né? Um específico aqui em Madagascar. Um tronco grande aqui que seria Joiçã. E aqui na África Central temos o Bantu, né, como o grande tronco linguístico. Mas mesmo em um tronco há várias diferenças, como vocês podem ver. Aqui na África do Sul, por exemplo, tem o Afrikaans. Bom, temos aqui ao centro também algumas diferenças, como Nilo-Saarianas. E aqui no que seria o noroeste africano, outro tronco linguístico. Beleza? Então, com análise nessas muitas diferenças, né, que existe entre o mapa africano de etnias com o mapa político, podemos concluir que não foi levada em consideração em nenhum momento as diferenças étnicas da África na hora da divisão do país politicamente. E em questão com o vídeo a gente pode fazer uma discussão sobre a construção de concepções unilaterais, né, e seus propósitos em contextos históricos específicos, como a história contada de uma forma só e de um lado só,
E ao final da aula, os alunos serão avaliados de acordo com a participação, através de uma tarefa escrita visando localizar informações e mapas da África relacionados ao que foi estudado e comparando entre si. Então é um ensino da história interdisciplinar que não ensina apenas história, mas também um pouco de geografia, né? Afinal, geografia anda lado a lado com a história. Eu acredito que tenha bastante relação, né? A história das construções políticas, dos mapas, é, é relacionado à geografia, não tem como fugir disso, então é um estudo interdisciplinar. Como conclusão, é fácil concluir que o estágio supervisionado é uma atividade de grande importância, que envolve tanto a prática como também a teoria, qualificando uma atividade teórico-prática em que o aluno deve se valer de conhecimentos, inúmeros conhecimentos teóricos para associá-los a uma prática, que seria a atividade em si, né? Também conclui-se que a atividade proposta, bem como a realização, contribuiu de grande maneira à formação de competências que são imprescindíveis no ensino da história e serão relevantes para o futuro, no exercício da profissão, como também para as demais atividades no curso de licenciatura em História. Mudando um pouquinho de câmera, também é possível concluir a importância dos recursos visuais, né, utilizados em sala de aula, porque nessa aula a gente vai poder usar mapas, o mapa mundi, pode ser o esférico, pode ser o mapa em um slide. O professor tem a liberdade para utilizar da forma que conseguir. Então, a atividade ela permeia uma grande vertente, né, da pedagogia, porque esses recursos eles vieram para ficar, não vai ser diferente, a gente sempre vai utilizar eles porque são melhores, né? São intrínsecos à realidade humana, então os alunos eles têm maior facilidade, né, em entender um assunto em que nós podemos utilizar ferramentas que já utilizamos para outros usos no ensino da história. Vale ressaltar também a importância da atitude tomada pelo Uninter em disponibilizar essa forma de realizar o estágio supervisionado obrigatório por meios possíveis em um contexto de pandemia contagiosa e que assim pode-se dizer que a atitude tomada pela Uninter visa a segurança, né, de nós estudantes, como também a segurança dos alunos em sala de aula, né, das escolas que seriam visitadas. Também vale ressaltar que a nova atividade proposta, que são esses estágios online, agregam descobertas e conhecimentos novos em comparação com a modalidade antiga. Por exemplo, nesse novo estágio nós temos que fazer uma construção de um plano, né, de aula, visando a criatividade e isso atinge inúmeras possibilidades, né? Também tivemos que aprender a criar canal e conteúdo em uma plataforma mundialmente estabelecida, que é o YouTube, e que só crescerá mais no futuro. Também tivemos que expor ideias na internet com ideias que terão números ilimitados, pois, estando uma vez postado, qualquer pessoa pode acessar em qualquer momento e em qualquer lugar no mundo, né? Cito como referência nesse trabalho de estágio o artigo do professor, não, na verdade não sei dizer se é um professor, né? É a partilha da África Negra, eu imagino que sim. A matéria O Continente Africano e a Sua Diversidade Cultural no site Olimpíada de História. É o site Tudo Geo, que contém mapas da África. Outra matéria da Olimpíada de História, chamado Redescobrindo a África. E a palestra no YouTube da palestrante Chimamanda Adichie, O Perigo de uma História Única. Então, pessoal, esse foi o plano de aula que eu criei sobre o ensino da diversidade e partilha da África Negra. Muitos aprendizados foram feitos, né?
principalmente realizando atividade, postagem, edição do vídeo. Os mapas ensinaram bastante também para mim em como há diferenças extra políticas no mundo e na África principalmente, em como isso gerou inúmeros conflitos e inúmeras mortes ao longo da história. Mas é isso aí, pessoal. Por mais é hoje. Por hoje. Me confundi tudo aqui. Por hoje é só, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.